O sangue de Jesus não é simbólico, é poderoso. Poderoso o suficiente para perdoar os erros, salvar os perdidos, libertar os oprimidos e nos redimir completamente de todo o pecado. Ninguém amou como Jesus, se entregou como Jesus e nos libertou como Jesus. O sacrifício de Cristo foi completo e único. Tudo isso foi pago a custo do seu sangue. Nesta quaresma cristã, viveremos 40 dias pelo poder do sangue de Jesus, celebrando o sacrifício de Cristo em nosso favor. E hoje, nessa primeira semana da quaresma, vamos refletir no poder do sangue que trouxe a redenção sobre a nova aliança estabelecida conosco. Acompanhe a mensagem e os versos utilizados pelo esboço digital, disponível para você no aplicativo Igreja da Cidade ou em nosso site, que pode ser acessado pelo QR Code. Vamos juntos caminhar como Jesus e sermos transformados pelo seu sacrifício de amor. Paz da parte do Senhor Jesus. Quantos estão sentindo a presença de Deus neste lugar? Na galeria lá? Aleluia. Vamos saudar com aplauso a presença de Jesus entre nós. Aleluia. Bem-vindo à quaresma cristã da Igreja da Cidade. Explosão do céu na terra, aleluia. A expectativa está alta demais. Eu quero ler Efésios 1:7 para falar sobre o poder redentor do sangue de Jesus. E está assim na palavra de Deus. Nele, vamos abrir mesmo a Bíblia aqui, em Efésios 1. Pode ficar em pé para lermos aqui. Efésios 1. E nós vamos ler alguns versos aqui. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, aleluia. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração nesta noite. Pode sentar-se. Quaresma é esse período de reflexão, arrependimento, consagração e aprofundamento. Na verdade, esse feriado que a gente chama quarta-feira de cinzas, na tradição cristã já é a chamada cristã para um tempo de arrependimento e consagração. Pré-Páscoa, onde celebraremos a ressurreição de Cristo. Então, nesse tempo, o nosso coração se aproxima de Deus e Ele fala conosco. E aquilo que for necessário ajustar, deve ser ajustado. Um tempo também de ouvir Deus, através da sua palavra principalmente, através das circunstâncias e da forma como o Senhor quiser falar conosco, sempre autenticado pela palavra, que é a principal forma de Deus falar conosco. Como Luiz falou, a expectativa dos pastores é muito alta em relação a essa quaresma. Não será como as outras. Deus tem algo inédito para fazer. E eu creio que essa mensagem que inaugura essa quaresma, ela vem do céu para nós, porque ela fala de redenção.
E a redenção, ela é fundamental na vida cristã. A gente precisa entender profundamente o que significa redenção, mas a experiência da redenção, através do sangue de Jesus, muda a nossa vida, e é a vontade de Deus para todos nós. Mateus 26, 28, um texto que a gente lê costumeiramente na hora da ceia do Senhor. Jesus disse: isso é o meu sangue da aliança. Então o sangue de Cristo traz a redenção e estabelece uma aliança nossa com o Pai. É o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Redenção é um ato soberano de Deus em Cristo, pelo qual Ele paga o preço necessário para libertar o ser humano. Não é apenas perdão jurídico, mas transformação profunda da condição espiritual do homem. Envolve um novo pacto, uma nova relação com Deus, uma nova condição espiritual. Vai trazendo para a sua vida. Redimir é resgatar, restaurar, reconciliar e reintegrar a comunhão com Deus. Louvado seja a Deus pela obra de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A morte de Jesus não foi um acidente histórico. Havia uma inimizade do homem para com Deus. Na verdade, quando o ser humano busca ter paz interior, ele precisa entender que a paz, de forma profunda, real, ela começa a acontecer a partir dessa redenção, onde a inimizade para com Deus é resolvida. A vida de pecado, uma vida sem arrependimento, uma vida longe do padrão de Deus para nós, revelado nas Escrituras, na nossa realidade diminui, na nossa realidade, a obra de Cristo, que é perfeita e completa. A redenção é o sangue de Jesus sendo derramado, uma vida trocando por vidas que antes eram injustas, mas nele passam a ser justas. Nós somos justificados em Cristo Jesus, e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão nele, e por isso nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. A etimologia da palavra redenção significa basicamente duas coisas: livramento da escravidão ou prisão, e remissão ou perdão de pecados com cancelamento real da culpa e da penalidade. Ou seja, é uma solução total em relação à nossa relação com Deus. Deus, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é santo. Ele tem um padrão de santidade. E não seria possível, depois da queda do homem, Ele baixar ou nivelar no nível do homem os seus atributos. Então, porque Ele ama muito a gente, Ele criou uma solução, e é a única solução. O ser humano, ele tem um desejo por Deus, pelo transcendente, e às vezes o Deus recebe outros nomes e diversos nomes, mas é essa configuração do homem ter sido feito à imagem e semelhança de Deus. Mas só esse desejo e anseio não resolve. O homem precisa ter um encontro com Deus do jeito que Ele estabeleceu que fosse possível esse encontro. Então por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então hoje, nessa quaresma, você precisa entender que em Jesus você recebe a redenção e o livramento da escravidão ou qualquer nível de prisão que ainda resta na sua vida. É basicamente assim: se ainda resta um nível de prisão, é porque você não entendeu completamente e nem experimentou completamente a obra de Cristo. A questão é de entendimento, de fé e de obediência.
não está em Jesus, porque a sua obra é suficiente. E a remissão e o perdão dos pecados, e viver uma vida sem culpa, colocar a cabeça no travesseiro, podemos dizer assim, e dormir o sono dos justos, sabendo que o sangue de Jesus nos purificou de toda a injustiça. Aleluia. E a gente pode ter uma vida em santidade, uma vida nova a cada dia. Portanto, sem redenção, não há remissão real do pecado, não há nova aliança, não há acesso à presença de Deus, e não há uma transformação profunda do ser humano. A redenção não exalta a força do homem, mas a obra consumada de Cristo. O sangue de Jesus trata do pecado e de suas consequências profundas, porque o salário do pecado é a morte. Toda vez que você peca, um tipo de morte acontece. Por exemplo, a morte da confiança do seu cônjuge, a morte daquele estágio que você está no seu ministério. O salário do pecado é a morte numa condição espiritual. E Jesus disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Se ele não veio para condenar e veio para salvar, é porque nós já estamos condenados. Sem Jesus, a gente precisa dele para sair desse estado espiritual. Mas eu preciso entender que ele, somente ele, tem o poder de perdoar e de entrar na minha vida, é um processo de discipulado, para retirar todas as marcas da morte que é o pecado. Porque agora eu me identifiquei com a ressurreição. Nenhum cheiro de morte pode estar mais na minha vida. Agora eu exalo o perfume de Cristo, como diz Paulo. Eu tenho carinha de céu, aleluia, 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 aleluia. Então você vive sob essa nova condição. Então você não é um perigo ambulante. Você não é uma pessoa a ponto de explodir. Você não é uma pessoa prestes a pecar. Você não vive condicionado à carne, ao mundo, a Satanás. Você está mais um momento prestes a revelar ainda mais a presença de Deus através da sua vida, para impactar o seu meio. Você tem que sair dessa síndrome, porque você ficou tanto tempo preso a manias, compulsões, vícios, pecados, coisas internas, pensamentos destrutivos e de morte, práticas horríveis, que você não pode se dar ao luxo de visitar o você morto. Porque pecar é tentar visitar alguém que sou eu mesmo, que já morreu. Porque não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu a vivo pela fé no Filho de Deus, aleluia. Eu morri a morte dele para viver a vida dele, aleluia, 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 aleluia. Não vou voltar no cemitério para visitar o eu do Fabiano que já morreu. Agora os meus desejos são dele, a minha vontade é dele, os meus pensamentos são dele, por ele, aleluia, aleluia. Como Jesus, como diz o nosso ano profético, o pecado, ele produz culpa, condenação, separação de Deus. Como eu disse, escravidão moral e espiritual, sujeição à morte. Por isso, foi fundamental a redenção. Então estamos abrindo a nossa quaresma, para que você tenha o entendimento que a redenção por meio de Cristo Jesus traz uma solução definitiva para a sua vida, que impacta o seu passado, o presente e o seu futuro. Então vamos lá, na vida diária, a redenção pelo poder do sangue de Jesus se manifesta de forma concreta. Experimente, primeiro, libertação de práticas pecaminosas e recorrentes. Eu coloquei aqui recorrentes de propósito, porque você precisa parar de fazer as mesmas coisas destrutivas. Você precisa quebrar essa sequência, você precisa se despedir desse pecado para nunca mais voltar nele. E você precisa se arrepender no nível que você entrega para Jesus
numa perspectiva que nunca mais você vai cair naquele tipo de pecado. Ô pastor, mas como eu posso garantir isso? Eu não sei como você pode garantir isso. Isso tem a ver com Deus, com as suas escolhas. Não sei, eu não consigo cobrir tudo isso, mas uma coisa é certa: tudo começa com um genuíno arrependimento. Então às vezes você confessa um pecado na perspectiva que daqui a pouco você vai cair de novo. É mais um momento para tirar a culpa e aliviar a pressão, do que de fato se despedir de uma coisa que tem destruído você. Você acha que é legal as pessoas da sua vida olharem para você e ver os mesmos pecados estação após estação? Pós-estação? Daqui a pouco vão começar a chamar você ou ter uma percepção de você que é o pecado, ou a compulsão, o vício. Todo que vive pecando é escravo do pecado, mas se o Filho os libertar, vocês de fato serão. Transforme a tentação em dependência de Deus. Só de você ser tentado significa que você tem uma vida que ameaça o diabo, porque o diabo não chuta cachorro morto. Agora tem hora que a gente se expõe à tentação, entende? Tem hora que tem uns caras que falam comigo que é brincadeira: pastor, mulherada em cima de mim é um negócio doido, cara. Rapaz, é safadeza mesmo, querido, entendeu? Você tem uma latinha ruim com força, você não está nesse nível não. É o diabo que está fazendo você interessante, você está deixando. Nesse sentido. Então tem hora que a gente se expõe à área de tentação. Então em nome de Jesus, você tem que quebrar essa questão dos pecados recorrentes. Aleluia, aleluia. Um dia eu fui presa a pornografia, há muitos anos, antes de eu casar. Nunca mais isso me prendeu. Nunca mais. Nunca mais. É assim, gente. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. É desse jeito. É isso aí. Tem a ver com o Fabiano, tem a ver com a vontade do Fabiano quebrar este ciclo destrutivo. Mas tem a ver com Deus, com a sua graça, com o seu poder, com o seu amor. Aleluia. Nunca mais. Algumas coisas nessa quaresma ganharão status de nunca mais na sua vida. Nunca mais. Nunca mais eu vou estressar de forma descontrolada. Nunca mais eu vou visitar conteúdo que me aprisiona. Nunca mais eu vou andar com gente que não tem nada a ver, gente chata, ruim, com força. Gente, né, todo mundo fala, né? Me diga com quem você anda, que eu digo que... Não, ele é meu amigo de infância, é uma tranqueira, é uma bola de ferro, te prejudicando. Eu não ando com um monte de amigo que... Hoje, eu cresci nessa igreja aqui, tem um monte de gente que cresceu aqui que não anda comigo, gente. Quem anda comigo é que faz escolhas que são compatíveis às minhas. Não é qualquer mesa não, gente. Entendeu? Eu não sou codependente não, já fiz as 30 semanas. Tem gente que anda só com amigo bola de ferro, só aconselhando, só não sei o quê, só não sei o quê. Daqui a pouco você vê a sua espiritualidade, tá assim, rasa. Anda com gente que te empodera, que te levanta, que ora por você. Você tem um amigo de 10 anos, cara, nunca rolou uma oração. Ei, some disso aí. Agora aparente não tem jeito, né? Sempre tereis convosco, aí é outra história. Aí só por Deus mesmo. Aí tem que orar para influenciar. Você não pode sumir. Dá vontade, tem hora. Aleluia, nessa quaresma, o pessoal vai olhar você, vai dizer assim: rapaz, você tá meio
esquisitão, não. Eu tô buscando a santidade, querido. Entendeu? Eu estou buscando melhorar. Eu estou buscando ter vergonha nessa cara. Eu estou buscando melhorar o meu ambiente. Eu estou buscando não ser mais BO. Porque tem gente que é BO, né? Tem gente que é sempre aquele efeito Kinder Ovo. Abre a coisinha ruim saindo. Como é que pode? Mas em nome de Jesus, se as pessoas da sua vida acham que você é um BO, nessa quaresma Deus vai te transformar e você vai passar a ser bênção do céu para essas pessoas. Sai desse estigma aí. Em nome de Jesus. Pastor Carlito lidera essa igreja dizendo assim: vamos cometer erros inéditos, gente. Não os mesmos. Segundo, aperte o cinto aí, está forte, é forte, é forte. E eu não estou nervoso, eu só estou empolgado, tranquilo. Na vida diária, a redenção pelo poder do sangue de Jesus se manifesta de forma concreta. Experimente quebra de ciclos destrutivos e escravidões morais. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus. Ele me ungiu para proclamar liberdade aos cativos. Meu avô foi alcoólatra, meu pai foi alcoólatra, eu não serei alcoólatra. Na minha família só tem divórcio, no meu casamento não haverá divórcio. Na minha família tem sempre situações difíceis em relação à igreja. É todo mundo meio desigrejado. Não, você vai fincar o pé. Você vai estar aqui sábado que vem nessa conferência Farol, para receber algo do céu sobre a sua vida, porque você pertence a uma família espiritual. Você não é um órfão, você não é pastoreado pelo YouTube. Você faz parte de uma família. Tá certo que pega a fila para entrar. É a família grande, uma big family. Aleluia. Gente, eu não tenho problema nenhum com a igreja grande. Tem a logística e tal, mas aqui adorando, você está numa maior luta, né? Aí você dá uma olhadinha para o lado, não estou sozinho não, gente. Você está numa família de muitos irmãos. Na verdade, milhares de irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a gente não vai parar. Não vai parar, vai continuar plantando igreja, aleluia, aleluia. 30 mil, 60 mil, 90 mil, 100 mil, 120, até a promessa que foi dita aqui, que nós seremos 1 milhão de membros, aleluia. Quem acredita nisso? Aleluia. Mas não é de qualquer jeito. A nossa santidade acelera as promessas de Deus na nossa vida. O pecado atrasa as promessas de Deus na nossa vida. Você é livre. Se você é bem sucedido e ainda não é santo, imagine quando você se tornar um homem santo, uma mulher santa. O que vai acontecer na sua história? Se você já chegou no topo, imagine o seu Espírito Santo te levar. Aleluia. Você tem um negócio, vai terminar a vida com 10 negócios. Você tem um nível de influência de X pessoas, vai terminar com um número exponencial de pessoas sendo influenciadas. Mas a obediência acelera a promessa de Deus na sua vida. E é forte. Hoje eu estava lá na igreja em São Paulo, estou pastoreando a igreja lá. Fica lá no Ipiranga, vai lá me dar um abraço em São Paulo. Fico com medo de ir em São Paulo não. Aí eu estava lá, e gente, é difícil demais, meu Deus do céu. O mais difícil na igreja, pega o dedo, vira para você, somos nós. A gente é chato com força. E eu ali falando, Senhor, meu Deus do céu, é difícil demais, demais. Graças a Deus pela vida que tem paciência, porque profeta é assim, né? É 0 a 100 toda hora, né? Aí Deus falou assim bem claro, parece que o rosto dele veio assim, ó. Chegou bem pertinho e falou assim, Fabiano, eu ainda conto com você. Gente, que ele me quebrou.
eu ainda conto com você. Gente, quem sou eu para Deus contar comigo? Eu já me ajoelhei e falei: Senhor, tira todo o piti agora de mim, esse espírito de piti, leva embora. Lembra que o Paulo Mazzoni disse aqui nessa plataforma? Ele não ousaria chegar no céu sem marcas de sofrimento pela noiva, a igreja de Cristo. Aleluia! Se a gente não desiste da nossa família biológica, é cheia de BO, não vamos desistir da igreja, gente? Então quebre ciclos destrutivos. Você é protagonista. Você não vai aceitar uma destruição geracional acompanhar você. Ah, meu pai era duro na queda. Então você é manso e humilde. Aleluia! Meu pai era avarento. Você empresta o carro para a esposa. Estou dando um exemplo que não existe aqui nessa igreja. E quando a esposa dá dízimo, o esposo não dá. Só que a esposa não trabalha de forma remunerada, porque trabalha mais do que ele em casa. Rapaz, esses dias, ano passado, fez uma viagem, ficou uns 2 dias fora. Eu falei assim: eu sou homem, vou arrumar essa casa agora. Eu arrumo, vou dar uma enlouquecida agora. Deu 1 hora, eu falei: Senhor, ô Senhor, o que está acontecendo? Eu falei: sai espírito de roupa amassada, em nome de... Gente, eu falei: Senhor, não deixa viver ir para lugar nenhum. Olha que egoísmo meu. Eu barrando o chamado dela. Não dá não, querido. Não fica atacando na cara da sua esposa que você trabalha, ela não. O dinheiro seu é dela também, né? Para fazer aquela coisinha você gosta, né, irmão? Mas dividir o dinheiro não, né? Não, tá violento mesmo, nós temos que ir para cima. Ou a gente se muda nessa quaresma, ou nós vamos ter que sair dessa igreja. Aqui não é um punhado de gente aleatório, não. Aqui tem santidade, aqui tem obediência, aqui tem mudança de vida, aqui tem 30 semanas, aleluia, 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 aleluia. Aqui, se for religioso, os filhos da gente faz a delação premiada. Os filhos da gente entrega a gente. Aqui é assim, marca o horário que o pastor Carito fala: meu pai é uma coisa na igreja, outra coisa em casa. Aqui é assim. E o pastor dá ouvido. Todos os nossos filhos têm trâmite direto com os nossos pastores. É desse jeito. Aí vira delação premiada. Terceiro, restauração da consciência da identidade. Na vida diária, a redenção pelo poder do sangue de Jesus se manifesta de forma concreta. Experimente restauração da consciência de identidade. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Diga assim: considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Considerar-se, na minha opinião, esse é o verbo da vida cristã. Estudando a Bíblia todos esses anos, na minha opinião, esse texto é chave. Porque essa é a realidade espiritual, só que eu preciso me ver assim, que é a experiência, que é a vida cristã, que é o the after, depois da minha entrega a Jesus, que é o processo de santificação, que é aprender-se a caminhar, aprender a caminhar liberto. Sou liberto, mas eu preciso aprender a caminhar liberto. Por isso que a gente precisa de discipulado. E diz o texto ainda: portanto, não permita que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. A etimologia aqui, desejos, é paixão descontrolada ou lascívia. Isso não tem mais nada a ver com você, querido. Se você, amigo, amiga, entrou aqui nessa noite, o pecado, ele pesa, ele adoece, ele definha, ele drena o nosso destino. Mas Jesus não quer isso para você. Talvez, eu não sei o que aconteceu nesse carnaval na sua vida, mas Jesus perdoa, ajuda nas consequências.
dá uma vida nova. Você não entrou nessa noite aqui à toa. Tem intercessores orando por você toda semana. A gente ora por cada cadeira. Você sentou aí, você não percebeu, mas você está num colo de anjo. Todas as pessoas aqui estão sob a influência do céu. A gente ora para que nenhum demônio entre. Só o Espírito Santo está agindo. Deixa eu dizer nessa altura da mensagem, você não está só interessado com aquilo que está sendo dito, e nem só emocionado. Deus está falando com você. E você precisa se entregar para o Senhor Jesus nessa noite. Porque você só entrou aqui porque tem pessoas que você conhece e não conhece que oram por você. E eu profetizo que você não vai ficar só no quase do seu destino. Deus vai completar os planos dele para a sua vida, porque o futuro dele é de paz e esperança. E você não vai ficar no quase, em nome do Senhor Jesus. Mesmo que o diabo tenha se levantado contra você, mesmo que tenham feito trabalho espiritual contra você, o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Praga alguma chegará à sua tenda. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Remanaquenamanassa, se levante, reine em vida. O pecado atrai os demônios, a santidade repele as trevas. Entra marchando na sua casa hoje, dizendo: este lugar aqui pertence ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esse lugar não é lugar de demônios, é lugar de anjos. Unge os umbrais da sua casa, unge os celeiros, profetizando abundância. Unge as camas, profetizando descanso, equilíbrio emocional. Há pessoas aqui tementes a Deus, desequilibradas emocionalmente. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo é consolador. Deixa Ele te fazer uma pessoa consolada, curada. Deixa Ele fechar esse luto. Deixa Ele te ajudar a seguir, mesmo que você não tenha as respostas, que talvez essas respostas não tidas paralisaram a sua vida. Deixa o Espírito Santo te ajudar a entender que em Jesus você é filho. Aleluia, independente do seu sobrenome aqui na terra, você em Jesus é filho amado de Deus. Aleluia. Ninguém vai tirar isso de você. E se você é filho, Ele vai cuidar de você. Aleluia. Em quarto, você vai ter, através da redenção, acesso à presença de Deus e segurança em Cristo. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus disse também: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Nós somos um presente do Pai para Jesus. Uau! Aleluia, aleluia, aleluia. Acesso à presença nessa quaresma. Você vai andar com Jesus manhã, tarde e noite, e de madrugada o seu espírito não dorme. Ele vai ministrar em você. Aleluia, 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 aleluia. Não durma também trazendo bobagem para dentro da sua mente. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Também a redenção traz transformação prática diária. Eu sou o bom pastor, disse Jesus, dou a vida pelas minhas ovelhas. E em Jesus podemos ter uma vida plena. Fui crucificado com Cristo, assim não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha que interessante esse pensamento que está no livro Manso e Humilde. Quando Jesus expulsa demônios e cura doentes, Ele está limpando a criação dos poderes destrutivos e está curando e restaurando criaturas que estão feridas e doentes. O senhorio de Jesus, testemunhado pelas curas, restaura a criação, a saúde. As curas de Jesus não são milagres sobrenaturais no mundo natural. Na verdade, são a única coisa verdadeiramente natural no mundo que é artificial, demoníaco e ferido. E por último, na vida diária, a redenção pelo poder do sangue de Jesus
se manifeste de forma concreta. Experimente a esperança segura da vida eterna. Aleluia. Hoje de manhã eu estava falando que, com o passar dos anos, eu tenho 51 anos, com o passar dos anos, eu olho a morte diferente. Porque mais do que supostamente o medo da morte, o anseio por estar com Ele para sempre vai aumentando. Porque nós estamos numa experiência breve, momentânea e passageira. Porque na verdade nós somos seres espirituais. E a vida é um teste, mas também um aprimoramento. E algumas coisas nós só faremos aqui na terra, por exemplo, confiar nele mesmo em meio a sofrimento. É só para esse período, porque no céu não haverá sofrimento. E a eternidade, ela traz uma segurança para a gente levantar essa segunda-feira e saber que nós estaremos mais um dia próximo de estarmos com Ele para sempre. E que Ele está me conduzindo, não só para resolver minha vida, mas para o grande encontro. A eternidade é uma das coisas mais fortes da vida cristã. Essa consciência. E se Jesus venceu a morte, eu também vencerei. A salvação é para hoje, mas para toda a eternidade. Você recebe essa palavra? Aleluia, aleluia, aleluia. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o poder do sangue trouxe perdão. Venha. Quem volta na semana que vem me dê um sinal, só para animar o pastor. Aleluia, casa cheia, para a glória de Deus. Você vai trazer um visitante, vai ampliar ainda mais a audiência aqui do culto das 19. Feche seus olhos, por favor. Eu sinto o amor do Pai sendo derramado neste lugar. Que alegria ter tido você conosco nesta celebração, que a palavra de Deus agora frutifique na sua vida. Mas antes, quero fazer alguns convites para você, à luz do que você recebeu nesse tempo de celebração, em especial com a palavra da fé que você acolheu no seu coração. Qual a sua resposta diante do que você recebeu? Eu quero primeiro perguntar a você se você, à luz da palavra, você quer assumir agora uma nova vida com Jesus. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador e entendeu que Ele é seu único Salvador, dê-me um sinal aí, então você pode se manifestar no nosso chat, dizendo que você tomou a sua decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor. Também pode ser o seu caso que você já é um cristão, só que você está afastado da fé. Você quer se reconciliar com Jesus, voltar para a comunhão da fé? Também deixe aí no nosso chat a sua decisão de reconciliação. Ou um terceiro convite é se você quer ser batizado. Nós também queremos ver você batizado e vamos entrar em contato para que você venha ser batizado ou aqui na colina ou em uma das igrejas da cidade ou também irmos até onde você está. Importante é a sua decisão. Você quer ser batizado? Talvez você foi batizado bebê quando infante e agora você entendeu que o batismo bíblico é um batismo precedido de uma decisão de arrependimento. Amém? Se você tomou uma dessas 3 decisões, aceitar Jesus, se reconciliar na fé, voltando para a igreja, ou ser batizado, deixe agora também aí o seu contato conosco no nosso chat e também tem o QR Code que você pode agora também preencher. Está na tela durante todo o tempo da minha fala aqui, seja qual for a sua decisão. Amém? Agora quero orar com você e pedir que você encaminhe o link desta mensagem para que outras pessoas possam
também receber esta mesma palavra da fé que você, convidar você para salvar o nosso canal, você se tornando um assinante, e todo domingo, seja às 10 da manhã ou às 19 horas, horário de Brasília, aqui pelo ICTV da nossa Igreja da Cidade, todos os domingos, 2 celebrações live para você, onde você estiver, porque afinal de contas, nós somos uma igreja em muitos lugares. Então Deus abençoe a sua vida. E esperamos que você tenha uma semana abençoada. Também quero pedir a você que você interaja com tudo que a nossa igreja oferece para você. Nós temos GDC online, nós temos cursos online e você pode servir também como um voluntário no nosso campus online. Então use esse mesmo QR Code se você também quer um GDC, se você quer servir online e se você também quer conhecer mais dos cursos e ministérios da Igreja da Cidade e até mesmo pontos de partida e onde temos uma igreja presencial, tá bom? Entre em contato conosco. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado por esta celebração, pela mensagem que não voltou vazia, por cada vida que está conosco e tomou uma decisão ao teu lado. Abençoamos os que hoje recebem Jesus, os que voltam para a igreja, os que serão batizados, os que farão parte de um GDC, a todos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos uma semana extraordinária para cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima semana. Muito obrigado.